Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Ao cabo de 5 décadas de democracia, tornou-se voz corrente que Portugal tem hoje a geração mais preparada de sempre. Independentemente do que o país faça com essa realidade, este é um quadro que reflete um aumento da escolaridade desde 1974, o alargamento sucessivo da escolaridade obrigatória, a democratização do acesso aos graus de ensino mais elevados, a queda da taxa de analfabetismo. Estes dados bastam para falar em sucesso na educação no Portugal democrático? É uma pergunta para a conversa desta semana, onde vamos perceber, afinal, o que fez a democracia pela educação em Portugal. São nossas convidadas Ana Balcão Reis, professora da Nova SBE e especialista em Economia da Educação, e Mónica Vieira, coordenadora-geral da Iniciativa Educação. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-las aqui no nosso programa. Estamos a olhar para estes 50 anos de democracia na perspectiva da educação. Ana Balcão Reis, os indicadores, digamos, da mudança na educação estes 50 anos parecem todos extremamente positivos. Sobre isto não há que ter dúvidas, sobre o que se andou nestas 5 décadas? Bom dia e obrigada pelo convite. Eu acho que não há que ter dúvidas que a situação melhorou imenso. Acho que aí não há dúvida nenhuma, já deu a maior parte dos indicadores, quer dizer, alguns. Os mais importantes, não é? Claramente o analfabetismo caiu imenso, não é? Ainda era 25% no 25 de Abril e neste momento o analfabetismo é residual. As taxas de escolaridade aumentaram imenso também. Nós, na verdade, até na altura, a escolaridade obrigatória legalmente já era aos 6 anos, mas na prática ainda eram só 4. Só em 1981 é que realmente há uma taxa de escolaridade, os 4 anos de escolaridade atingem realmente os 100%, e depois daí tudo tem vindo a aumentar, não é? E nós neste momento temos realmente a maioria dos jovens a terminar o ensino secundário. Baixou imenso também o abandono escolar precoce, já considerando como abandono escolar deixar a escola sem fazer o ensino secundário ou antes dos 18 anos, que não era a definição que se usava antes, não é? E, portanto, mesmo usando esta definição mais exigente, estamos abaixo dos 10%. Portanto, eu penso que é muito claro que há uma melhoria muito grande e que, ainda por cima, também melhorou imenso em termos de qualidade da aprendizagem média. Não é? Não só temos taxas de escolaridade muito mais elevadas, como quando olhamos para os testes internacionais, como o PISA e os PIRLS, em 2000 os nossos resultados eram maus. Sim. E agora os resultados, enfim, cresceram bastante. Estes últimos resultados parou o crescimento, mas de qualquer forma estamos na média da OCDE. Portanto, quando comparamos para os 50 anos, ou desde o início dos testes, que é em 2000, a melhoria é clara. Essa convergência e total em relação àquilo que estamos no quadro europeu é muito recente ou já vem de alguns anos atrás? Ou seja, tem altos e baixos eventualmente, mas quando é que nos encontramos com a Europa, digamos assim, nestes 50 anos? Não lhe consigo dizer um ano. Eu acho que aconteceu desde aí. Mas foi já neste milénio? E se calhar já neste milénio, claramente, até porque em 2000, como digo, em termos de resultados nos testes internacionais, nós estávamos claramente no fim da causa da Europa. Também aos outros indicadores iniciais. Os outros indicadores temos subindo. Este, por exemplo, isto que eu estava a falar, da queda do abandono escolar precoce, pensando nos 18 anos e no fim do secundário, é algo que aconteceu na última década. É muito recente. Portanto, houve uma queda muito grande e recente. E o aumento da escolaridade também esse foi mais progressivo, o indo aumentando os níveis de escolaridade, e termos, por exemplo, muito mais jovens no ensino superior, isso foi acontecendo progressivamente. À medida que se atingia um nível, passava-se para o nível seguinte, não é? Portanto, isso foi acontecendo. Outra dúvida que tenho, professor, é que tem a ver com os fatores que levaram esta convergência com a União Europeia. Muito investimento público, naturalmente, mas em algumas áreas sociais, há um fator que muitas vezes não se fala, que tem a ver com o impacto digamos, europeu nas políticas em Portugal. Isto em várias áreas, quer por via legislativa, relacionado com cumprimento de diretivas ou outras, a União Europeia foi motor de mudança também e de exigência, digamos, em muitas áreas. Na educação isto foi também, ou foi algo que se deve apenas e só à comunidade portuguesa política e escolar?
Eu acho que há uma parte que é natural, que aconteceu naturalmente. A seguir ao 25 de Abril houve esta vontade, mesmo das famílias, de haver muito mais, dos jovens estudarem mais, e isso conseguiu-se. Houve investimento que alargou a possibilidade escolar. Houve algum recurso a fundos europeus mais para o ensino profissional, e aqui a Mónica sabe muito mais do que eu, vai falar disso, certamente, mas houve um apoio dos fundos europeus que permitiram alargar o ensino profissional. E houve também esta comparação, não é? Porque o facto dos testes internacionais terem surgido no ano 2000 tornou claro que a qualidade dos resultados não era boa e que tinha que se fazer mais alguma coisa. Portanto, eu acho que os testes internacionais tiveram esse papel, aqui como noutros países, de tornar clara a comparação e, portanto, nos obrigar a fazer mais alguma coisa. Mónica, gostava de ouvir também sobre este ponto base, no fundo, os indicadores da mudança na educação nestes 50 anos. O que é que gostaria também de sublinhar? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para poder falar um pouco sobre este tema. Eu creio que a Ana já sublinhou os grandes pontos, não é? A questão do analfabetismo, que é sempre talvez o indicador que utilizamos em primeira linha, porque ele de facto é muito impressionante, passar de 25% da população que não sabe ler nem escrever para agora chegarmos a uns residuais 3% no último censo, é de facto uma melhoria que não se pode menosprezar e que não se pode ignorar. Agora, claro que nós sabemos que aqui existem desigualdades ainda, e a questão do género, por exemplo, é uma questão que no analfabetismo, como em outros indicadores, também tem uma evolução que é interessante de analisar. Na realidade, o que nós vemos, como dizia, é uma democratização deste acesso à escola. Hoje em dia, as nossas crianças, dos 6, até mais precocemente, mas pelo menos dos 6 e os nossos jovens até aos 18 anos estão na escola. Essa é a regra. Quando a Revolução de Abril chega ao nosso país, efetivamente esta não era a regra. E este é o desafio que eu penso que nós conseguimos claramente colmatar ao longo dos anos, que é a questão do acesso. Quanto à qualidade, eu partilho parcialmente a visão da Ana. Efetivamente, isto traduziu-se não só numa permanência no espaço escolar, mas também numa melhoria da aprendizagem, ainda que, e pegando também em indicadores como a Ana referiu, como os testes PISA, que no fundo avaliam a competência à matemática, à leitura e a ciências dos jovens de 15 anos, ou noutros que o fazem mais precocemente, como a leitura no 4º ano com o teste internacional, que é o PIRLS, o que nós vemos é que nós ainda temos aqui desafios e não são desafios menores. Por exemplo, na área da leitura nós ainda temos uma percentagem elevada, e isto é patente no PISA e é também em outras avaliações, de jovens, de crianças e jovens que efetivamente ficam aquém daquilo que seria um nível mínimo de literacia, ou seja, no fundo, que não conseguem entender a ideia-chave de um texto, que não conseguem retirar a informação factual orientados para essa tarefa, e isso é algo que deve merecer a nossa atenção. Portanto, partilho inteiramente a opinião e a visão de que nos últimos 50 anos melhorámos muitíssimo, garantimos o acesso e agora temos que nos focar em questões de qualidade do ensino também. A Mónica está a avançar já para aquilo que, no fundo, aqui chegados, quais são os principais desafios, e eu vou manter o mote da Mónica e desafio também a professora Ana Balconqueiros a pegar nesse mote. Eu ia pegar no que a Mónica está a dizer, até para reforçar um ponto que é, eu disse há bocadinho, depois não elaborei, mas os resultados médios melhoraram, mas a desigualdade não desapareceu. E esse é claramente o problema que se mantém. Que desigualdades estamos a falar na educação? Por exemplo, nisto que a Mónica estava a dizer, porque não é só termos uma bolsa de alunos que não conseguem chegar aos mínimos, quer na matemática, quer na leitura ou no português, mas quem são estes jovens que não conseguem fazê-lo? São os filhos de famílias mais desfavorecidas, são os filhos de pais que eles próprios também já tinham níveis socioeconómicos mais baixos e, portanto, o que nós estamos a dizer aqui é ainda temos uma diferença muito grande nos níveis de aprendizagem que as crianças e jovens conseguem atingir. Isto vê-se no PIRLS, vê-se no PISA, vê-se mesmo nas provas de aferição feitas pelo nosso Ministério da Educação. Também aí é muito claro que há diferenças grandes e que são diferenças, não é só haver diferenças, é que são diferenças
associadas ao nível socioeconómico das famílias. E, portanto, isso realmente reflete um nível de desigualdade grande. Só para lhe dar um exemplo, quando olhamos para provas de aflição, há um estudo que nós fizemos na Nova SBE, que olhamos para as provas de aflição ao longo do tempo, Sim. E o que nós temos é que a percentagem de negativas para jovens que recebem apoio social escolar é 10 pontos percentuais, ou chega a ser 20 pontos percentuais acima da percentagem de negativas de quem não recebe apoio social escolar. E em si a percentagem negativa já é assustadora. Isso quer dizer que se a equação é tão simples, dizer que nós, ao melhorarmos a condição socioeconómica, teremos automaticamente melhores resultados na educação? Isso tende a acontecer. E, aliás, uma parte da melhoria que nós vemos na educação em Portugal também vem quase que um movimento natural de que os pais vão sendo mais educados e os filhos desses pais também vão sendo mais educados. Simplesmente, se formos só para isto, leva muito tempo até acontecer, não é? Se esperarmos só pela evolução natural, digamos assim. Esse efeito existe, mas não chega. Eu acho que claramente é preciso um investimento específico nestas escolas, nestes meios em que estão estas crianças mais desfavorecidas, para conseguir realmente eliminar estes problemas, estes focos. Portanto, não é algo disseminado, ou seja, são bolsas que temos no país, é isto, Mónica? Não sei se entendo o bolsas o conceito de bolsa. Onde encontramos essa desigualdade? São bolsas geograficamente que encontramos, ou são apenas extratos que atravessam o país transversalmente, não são propriamente geograficamente localizados, mas que devem merecer a nossa atenção? Eu penso que nós encontramos os dois, ou seja, há uma marca muito forte daquilo que é o nível socioeconómico da família, socioeconómico e cultural da família, e que tem impacto nos resultados, como dizia a Ana, mas há também desigualdades regionais, ou seja, nós olhamos para o país e podemos fazê-lo através de vários indicadores, das avaliações. Há também um estudo do EduLog, penso coordenado pelo professor Luís Catela Nunes, que analisa estas desigualdades regionais, e nós vemos que o país também ele é desigual, portanto temos várias camadas, se assim quisermos chamar, de desigualdade. Portanto, chegamos a ter duas velocidades, digamos, a este nível, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se essa é a linha que tem que ser traçada, mas entre um litoral com determinados rendimentos económicos e escolares e um interior, será isso? Será esta uma das chaves? Quer dizer, o Algarve é das zonas mais problemáticas. Sim. E é litoral. E porquê? Por um lado, eu não sei a resposta. Penso, mais uma vez, uma parte grande vem associada a níveis socioeconómicos baixos. Eu não conheço os detalhes do Algarve. Claramente há, aliás, por exemplo, quando avançarmos no tema do que é que são os problemas hoje, o Algarve é também das zonas com maior falta de professores e, portanto, se calhar as coisas também estão associadas. Mas sim, também é verdade que depois há zonas do interior com mais dificuldades, mas não sei se é essa a principal... Não sei se é tanto litoral então, interior. Nas grandes cidades também há zonas grandes, há percentagens grandes de alunos com dificuldades. Lisboa e Porto têm, e depois identificam-se, quer dizer, dentro há muito consegue-se olhar para quais são as zonas onde os problemas são mais frequentes. Isto é um desafio para o sistema educativo que temos hoje, Mónica, ou seja, teremos que fazer intervenções cirúrgicas nestes territórios em particular, é preciso acelerar esse processo. Como é que isto entra, na nossa estruturação de políticas de educação? Não sei se essa seria a primeira linha que nos deveria preocupar. Eu penso que, numa perspectiva mais geral, há várias áreas nas quais nós deveríamos refletir, nomeadamente nesta questão da aprendizagem essencial, de irmos a questões de leitura, de matemática, de escrita, etc., cujos resultados nos mostram que temos deficiências nessas áreas, não é? Que os nossos alunos efetivamente não conseguem ter uma aprendizagem bem-sucedida, e isto passa não tanto por uma intervenção localizada ou direcionada, mas por uma política generalizada com
um conteúdo curricular exigente, por um lado, mas numa escola que efetivamente consegue contribuir para uma equidade no acesso à educação, ou seja, a escola tem que suprir até certo ponto estas desigualdades que lhe chegam e que entram por dentro. Tem que corrigir as desigualdades fora dos portões da escola? Tem que ter medidas educativas que permitam aos alunos que entram na escola aceder a este conjunto de conhecimento e de capacidades. O que é preciso fazer, então, neste ponto de vista? Neste ponto de vista, eu acho que claramente há muito esta discussão de se a escola tem que fazer tudo, não é? Mas eu penso que se nós vemos que uma parte grande das dificuldades de aprendizagem está associada ao nível socioeconómico e nível cultural das famílias, claramente não são as famílias cujos pais estudaram menos que vão ser capazes de compensar as dificuldades que os filhos têm. Portanto, sim, eu penso que é um papel da escola e que tem que ser a escola a conseguir reduzir essas desigualdades. Eu aqui gosto de fazer uma distinção entre a escola e os professores. Não quer dizer que tenham que ser os professores a fazê-lo. Os professores às vezes dizem que não têm que ter todos os papéis, e eu estou de acordo, mas penso que a escola tem que ter equipas multidisciplinares que façam realmente este papel. Penso que é muito importante. E aqui, é o único, talvez, antes de acordo com a Mónica, acho que também há que efetivamente identificar quais são as escolas, quais são as zonas em que há mais dificuldades e pôr mais recursos nessas escolas. Não são todas iguais. Há escolas que precisam mais que outras e há escolas que precisam mais de ter assistentes sociais, há escolas que precisam mais de ter psicólogos. Psicólogos provavelmente são precisos em todas, mas pode ser que numas sejam em maior quantidade do que noutras. E a escola tem que ter esse papel, mas tem que ter esse papel com isto. Estavam identificados, não é? Há os territórios TAPE, as escolas TAPE, os territórios educativos de intervenção prioritária. Exatamente. Não sei se é só isso e tem que se avaliar. Está a ser feita, há uma avaliação de como é que isso está a correr, mas muitas vezes isso é feito já a nível do ensino com as crianças já mais velhas. É muito importante fazer isto que estamos a dizer ao nível do pré-escolar e do ensino primário. É aí que se tem que intervir de maneira a combater estas desigualdades desde o início, porque se entra só mais tarde, já é muito mais difícil compensar problemas de aprendizagem que vêm de quando eles são pequeninos. Isto levava-me à questão também de se a escola tem todas essas tarefas à frente, essa lista enorme, digamos, que lhe é pedida e que a escola também vai ter que procurar também nesta linha. Gostava de vos perguntar sobre a própria autonomia das escolas. Na verdade, para chegar a tanto lado, a receita se calhar é um pouco mais local. O que é que houve uma alteração nos últimos, não acho 50 anos, mas nas últimas décadas sobre esta matéria. É preciso aprofundar mais o papel que a escola tem na arquitetura do sistema? Na realidade, a escola passa por esse processo de maior autonomia e, mais recentemente, a partir de 2018, tem as questões da flexibilidade curricular, que permitem também às escolas fazer algumas adaptações e conseguir, precisamente, traçar algumas das respostas que a comunidade educativa em específico daquela escola precisa. Eu não discordo da Ana em relação à necessidade de nós agirmos depois especificamente em territórios que tenham características específicas. A minha primeira linha que não seria essa, seria de garantir que nós efetivamente temos um currículo estruturado, exigente, adaptado aqui também aos desafios que nos esperam nos próximos anos e mecanismos de avaliação que nos permitam aferir, no fundo, se o sistema educativo está ou não está a dar resposta aos desafios que se lhe colocam. Porque muitas vezes nós, em educação, vamos fazendo e avaliamos de maneira insuficiente aquilo que fazemos para perceber até que ponto é que estes recursos que as escolas estão a colocar na educação e o próprio Estado, enquanto conjunto, estão ou não a ser bem aplicados e em prol daquilo que é o objetivo, um dos objetivos, mas talvez o objetivo da escola, que é conferir a este conjunto de alunos um conjunto de conhecimentos e de capacidades que a sociedade entendeu que são fundamentais para uma vida
plena, não só no sentido profissional, mas também para o exercício da vida democrática. Há pouco queria distinguir a escola dos professores, e eu vou a esse mote agora porque gostava de perceber, quando olhamos para o estado da escola pública 50 anos depois do 25 de Abril, eventualmente essa discussão pode ser contaminada pelo debate à volta dos professores. Mas aqui o nosso papel, ou se calhar o desafio, é tentar perceber, para além da questão dos professores, o que é preciso que a escola pública neste momento, ou no raio-x que tiramos agora à escola pública, o que é que temos que anotar como desafios para os próximos tempos. Não estou a querer que exclua a questão dos professores, mas gostava aqui de identificar também outros pontos antes de irmos falar dos professores. Sendo que os professores é provavelmente nesta altura claro, o ponto mais importante. Claro. Mas ainda até o que a Mónica estava a dizer, eu acho que é fundamental haver estas avaliações e desde logo o segundo ano ou primeiro ano, a Inglaterra faz ao fim do primeiro ano de escolaridade, provas de aferição bem feitas que nos permitam perceber onde é que estão os problemas, mas depois atuar sobre os resultados, porque eu acho que uma das coisas que não acontece, ou não tem acontecido, é identificar quais são as escolas, quais são os sítios onde há realmente imensos problemas. Eu lembro de a certa altura, e isto ainda antes da pandemia, estar a olhar para resultados de provas de aferição de segundo ano e haver uma escola, Minho ou Trás-os-Montes, em que 90% dos alunos tinham negativa na prova de aferição de matemática. E o que é que foi feito a seguir? Quer dizer, se sai este resultado, é preciso intervir a seguir, é preciso ir ver o que é que se passa, qual é o problema, se é uma questão de organização e de autonomia ou se é uma questão de pôr mais recursos, se calhar é os dois, mas é preciso haver as provas de avaliação, haver as avaliações que nos permitam perceber como é que as coisas estão e depois usar isso para tomar decisões a seguir. Aí voltamos à questão micro, é quase pôr não é olhar para o grande bolo das notas, mas olhar com uma lupa para perceber que há ali um problema naquele território em particular. Mas eu acho que isso é fundamental. Isso não e se aí faz? entra a autonomia. Acho que se faz pouco. Acho que há muita ideia de regras gerais para as escolas todas, de alguma igualdade entre as escolas todas, que não assume que umas escolas têm mais problemas que as outras e, portanto, precisam de mais recursos que as outras. As escolas TAPE tinham esse papel, mas eu acho que não o fazem totalmente. E então, os professores são a grande questão, é isso, da escola pública? Da escola pública e das escolas todas. Até porque neste momento... mas eu ainda há autonomia ainda. Eu acho que é preciso mais autonomia do que existe agora. Eu acho que existe mais autonomia, mas eu acho que é preciso uma autonomia na gestão dos recursos, que é algo que as escolas têm pouco. Eu gostava que houvesse autonomia na seleção de professores. Acho as que era escolas importante. conhecem os professores para em determinados contextos? Ou seleções muito específicas, ou que modelo? Eu acho que há uma proposta da SEDES, por exemplo, que é uma proposta que eu acho muito equilibrada, que é uma proposta que o que faz é combinar o que nós temos hoje como concurso geral de acesso com uma escolha baseada no que a escola e os diretores conhecem, ou a equipa diretiva, enfim, um conjunto de diretores conhecem da realidade da escola e da região. Por exemplo, essa proposta o que faz é dizer: usamos o concurso nacional de acesso para ter um conjunto de 5 ou 10 professores para cada escola, mas depois desses 5 ou 10, quem escolhe é a escola, que pode olhar para o que é que são características específicas que está à procura e que são úteis para aquela escola. Acho que isto era avançar nesta direção, acho que era muito importante. Mas aqui as vozes alternativas dizem que não querem dar esse poder a determinadas pessoas, fica muito casuístico no diretor da escola, nos órgãos de gestão da escola, por aí fora. É por isso que eu acho que esta proposta da SEDES é equilibrada, porque combina as duas coisas. Também não permite que o professor escolha, ou que o diretor, ou a direção escolha quem quer, permite escolher dentro de um conjunto que foi definido a priori com base nas regras atuais. A verdade é que os estudos, e não só para Portugal, nós fizemos um estudo para Portugal que mostra isto, mas os estudos internacionais também mostram que os critérios que são usados no concurso nacional de acesso, que são a antiguidade do professor e a nota que o professor teve quando acabou a sua formação, se calhar há 30 anos, não dizem se ele é um bom ou mau professor.
não são esses os critérios que têm impacto depois na aprendizagem dos seus alunos. Portanto, estamos a usar para ordenar os professores e afetar os professores das escolas características que são muito pouco relevantes. E, portanto, era bom conseguir usar outras coisas. Eu gostava de ouvir sobre este tema. Sobre a questão dos professores. É curioso que nós, se pensarmos também numa evolução nos últimos 50 anos, este problema dos professores colocou-se também na história recente de uma maneira muito aguda, precisamente pelos processos de massificação deste acesso à escola, não é? E o nosso país teve então nessa altura a necessidade também de ir buscar professores para um sistema que se estava a expandir principalmente a nível de terceiro ciclo e de ensino secundário e de, no fundo, conseguir chamar para a profissão pessoas que não estavam ainda formadas para ser professores e que vinham de outras áreas e que tiveram uma habilitação para a docência e inclusivamente, em alguns casos, que ainda não tinham a licenciatura completa, mas a quem foi conferida essa possibilidade de entrar no sistema de ensino precisamente para suprimir esta necessidade de professores com a massificação e com esta democratização do sistema de ensino. Agora, não temos esse problema de entrada de alunos, mas temos efetivamente um problema de uma classe docente que está muito envelhecida, portanto estes professores que entraram nesse momento há cerca de 40 anos estão agora a sair do sistema e não temos a capacidade de atrair pessoas que efetivamente queiram exercer a profissão de professor. Neste momento é muito baixa. Penso que talvez possa estar a mudar agora, tenho essa esperança pelo menos, que possa mudar a percepção da profissão de professor, porque a certa altura deixou de ser valorizada socialmente. Também houve uma mudança nestes 50 anos da imagem do professor, não houve? Exatamente, era precisamente aí que gostaria de chegar. A certa altura, também fruto de termos muitos professores que ficavam de fora dos concursos, etc., criou-se a ideia de que, por um lado, a profissão não era apelativa e, por outro, que a relevância social também da profissão, e não sei se aqui a Ana concordará comigo, não era a mesma do que seria há algumas décadas. E penso que esse conjunto, e temos alguns dados, não é, de inquéritos que nos dão percentagens absolutamente residuais de jovens de 15 anos, por exemplo, que querem seguir, exatamente, e que pensam que a profissão docente poderia ser uma profissão interessante, uma possibilidade de carreira, e não sei se a sociedade também estimula adequadamente. Não, há vários estudos que mostram isso, que são pouquíssimos os jovens que querem ser professores e que a valorização, e que as famílias, os pais, também não querem que eles vão para professores, porque se entende que é uma profissão com muitas dificuldades e porque o estatuto social, e aí sim o estatuto social da profissão mudou muito nestes últimos 30 anos. Porquê é que isso aconteceu, na sua opinião? Eu acho que isto é algo que aconteceu, esta parte de alteração daquilo que é o estatuto social de professor, é algo que aconteceu em muitos países e que provavelmente tem a ver com também o lado negativo de nós temos muito mais professores do que tínhamos antes, temos muito mais escolaridade do que tínhamos antes e, portanto, se calhar ser professor é uma coisa mais normal também, não é? Antes o ser professor era diferenciador. Exatamente. Agora, se calhar, não é tão diferenciador isso, portanto, há uma parte que é um processo normal. Agora, a verdade é que os professores continuam a ser fundamentais para o processo de aprendizagem. Isso acho que é um ponto em que todos estão de acordo. Os professores são fundamentais, nós temos que ir conseguir esses professores. E uma das coisas que mudou, apesar de tudo, em relação aos anos 80, que foi quando ouvi isto que a Mónica estava a descrever, foi preciso ir buscar professores, quase fossem quem fosse, apesar de tudo, nós estamos numa circunstância diferente, estamos numa circunstância parecida no sentido que não há professores suficientes e que não há pessoas a querer ir para professores. Mas estamos numa circunstância diferente no sentido de que temos uma muito maior percentagem da nossa população jovem e menos jovem com licenciatura, com formação. E, portanto, se calhar se abrirmos o leque das possibilidades de onde ir buscar professores e aceitarmos trazer para a escola pessoas que se calhar não fizeram exatamente a formação para ser professores, mas têm uma boa formação científica e podem combinar essa boa formação científica de base
científica, que estou a chamar científica, mas pode ser de humanidades, não é? Mas uma boa formação de base e que pode ser combinada agora com uma formação pedagógica para poderem ir para a escola, eu penso que, apesar de tudo, estamos numa posição em que há mais onde ir buscar. Um universo maior, há um universo maior. Sim. É preciso aceitar, e aí entra a conversa com os sindicatos, que nem sempre é fácil, é preciso aceitar ir buscar estes professores, ou estas pessoas que tenham vontade de ir para a escola, é preciso tornar a profissão mais atrativa. E eu acho que aí a questão de remuneração vai aparecer, e é relevante. É preciso tornar a profissão mais atrativa à entrada. Porque em Portugal, e isso é uma coisa que é um bocadinho diferente dos outros países europeus, por exemplo, é que em Portugal os salários à saída da profissão não são tão diferentes do resto da Europa, mas à entrada são mais baixos. E, portanto, se queremos atrair jovens, temos que aumentar os salários à entrada. Temos que aumentar os salários à entrada, acho que temos que melhorar as condições nas escolas, e aquilo que eu estava a dizer antes, de haver mais psicólogos, mais assistentes sociais, eu acho que é muito importante também para que os professores se sintam apoiados nas escolas. Não está sempre a falar de recursos humanos. Que acho que são fundamentais, acho que são os mais importantes. De acordo, mas quando fala das condições, as pessoas podiam pensar ou ouvir que está a falar das condições físicas também. Não acho que sejam 50 anos houve uma grande aposta na infraestruturação, não é? E há muitas escolas, ainda há algumas escolas a precisar de obras, claro. Mas eu acho que o que faz mais diferença não é isso. Uma dúvida de quem vem de fora, de quem possa perceber, mas como é que se deixaram, como é que chegámos a esta situação da aposentação massiva de professores? Não estava escrito nas estrelas que eles iam reformar-se mais tarde ou mais cedo. Mónica, não houve aqui uma incapacidade de prevenir este momento? Ou não? Era possível preveni-lo? Não lhe sei responder exatamente, mas que a situação de há uns anos a esta parte está identificada, no sentido em que há uma previsibilidade da aposentação de um certo número de docentes, etc., e que nós sabemos também que tínhamos poucos candidatos a professor, sim, de alguns anos a esta parte sabemos. É preciso perceber qual é que é o modelo que o país consegue agora no fundo, construir para fazer face a esta situação. Porque uma das dúvidas que eu tinha é se tivemos, de facto, continuidade de políticas nas coisas certas e descontinuidade também em algumas que eram perfeitamente legítimas. Mas, na verdade, se fizermos um trajeto ascendente como país, nestes indicadores todos com que começámos a nossa conversa, se os resultados dos testes internacionais formos a tudo melhorando, com oscilações, houve de certa maneira alguma continuidade, apesar de haver, sabemos que politicamente por vezes há cortes entre ministérios, entre orientações ideológicas e políticas desta matéria. Qual é a vossa perspectiva? Sim. Há medidas que tiveram sempre continuidade. Não falámos aqui ainda muito da questão da educação pré-escolar, que é também fundamental não só enquanto resposta educativa, mas pelo impacto que tem no desempenho futuro dos alunos, porque também precisamente combate estas desigualdades que podem estar na base também do desempenho mais baixo. Portanto, medidas como a generalização da educação pré-escolar, ainda que a ritmos diferentes, a questão da obrigatoriedade cada vez mais alargada até chegarmos aos 12 anos de escolaridade obrigatórios, legislados em 2009 e implementados a partir de 2011. Portanto, neste sentido, há algumas linhas que tiveram essa continuidade. Sim, houve muito consenso na questão do pré-escolar, mais consenso. Está claramente identificado como um fator promotor desse sucesso escolar a posteriori. Há, por exemplo, áreas, e é o caso do ensino profissional que há pouco aflorámos, em que, se nós olharmos para os indicadores de 1974 e para os números atuais, eles até parecem parecidos, mas no meio há uma história de absoluta descontinuidade de políticas educativas. Em 1974, o ensino técnico, na altura não o profissional, mas o técnico, ou seja, o ensino que tem como objetivo conferir uma qualificação para uma profissão, era bastante expressivo, era cerca de, penso que mais de um terço dos inscritos. A certa altura, no pós-revolução, há uma unificação, ou seja, o que se pretende é que as pessoas façam um
percurso escolar mais semelhante entre si. Em vez de nos dispersarmos por várias vias, concentra-se numa via unificada, uma via mais geral. Isto é particularmente verdade a partir do ano letivo, penso eu, de 77-78, em que se descontinuam os cursos técnicos e se tenta então que esta massificação que se está a dar no acesso seja para uma via muito generalista e unificada. Só no final dos anos 80 é que se volta a legislar no sentido de termos uma via de cariz mais profissionalizante, apesar das respostas não terem desaparecido por completo, mas elas, a frequência destas respostas mais do tipo profissional cai abruptamente. Só no final dos anos 80 é que se volta a legislar sobre o ensino profissional e surgem então escolas que são essencialmente privadas. Que são essencialmente privadas na sua gestão e no seu modelo. E há um processo depois de reabilitação também da imagem do ensino profissional, que não está concluído ainda hoje, e que começa aí, no fundo, a dar novamente primeiros passos. Mas isso não são consequências do lado positivo da democratização do acesso ao ensino superior, que levou a que, enfim, a dimensão profissional dos cursos, digamos assim, de acesso, acabasse por ser desvalorizada, ou seja, as pessoas investiram mais no acesso às engenharias, às licenciaturas de um conjunto de áreas, em vez de, por exemplo, seguirem no final do ensino secundário nessa via, não é? Eu acho que é engraçado, porque eu acho que é mais... É mais complicado? É, porque então, eu acho que mesmo esta proposta de acabar com o ensino, de haver um ensino unificado até ao 8º, 9º ano, é algo que na verdade vem da reforma do Veiga Simão em 73. Portanto, na verdade, isto já estava em cima da mesa antes da Revolução. Na Revolução, depois, enfim, as coisas ficaram ali um bocadinho baralhadas e depois, na verdade, foi implementado, não exatamente como estava previsto, mas uma coisa parecida com a que já estava prevista antes. Portanto, a ideia, e é uma ideia que vem em termos internacionais até nessa altura, de haver um ensino unificado até mais tarde, que acabou por ser até ao 9º ano. Eu acho que depois, entretanto, também houve tal desvalorização, e o 9º ano era o fim do ensino obrigatório, não é? Portanto, enfim, muitos acabavam ali e já não faziam mais nada. Depois houve o reforço do ensino profissional. Eu acho que houve ensino profissional muito bom que se criou em algumas escolas privadas, em algumas escolas públicas até mais fora das grandes cidades, ligado a empresas com força nesses sítios. Ligadas à economia ligadas regional. À economia regional. Sim. E em que, portanto, as empresas apoiaram as escolas em cursos, naquilo que realmente precisavam. E, com portanto, altos índices de empregabilidade. Bem feitos e com muita empregabilidade. Nas grandes cidades, muitas vezes o que acabou por ser feito, já depois em 2004, 2005, quando se estendeu a sério o ensino profissional nas escolas públicas, associado também ao aumento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, também no fundo como uma via, ok, tem que estar na escola até aos 18 anos, mas tem aqui vias alternativas, não é? A verdade é que em algumas escolas isso foi feito usando os recursos que estavam disponíveis nas escolas e não necessariamente ligado ao que a economia pedia e, portanto, nem sempre com grande qualidade, nem sempre com empregabilidade. E aí há muito pouca informação sobre a qualidade destes vários cursos profissionais, sobre quer a qualidade, quer a empregabilidade. É uma área em que era preciso claramente mais... Não, eu aqui nem estou a dizer necessariamente estudos, é da mesma maneira que nós temos para o ensino superior, se nós formos à página ou Infocursos, há uma página na internet a qual a pessoa pode ir e ter lá a taxa de empregabilidade daquele curso com base em dados do IFP, do Instituto de Emprego e Informação Profissional. Para o ensino profissional a nível do ensino secundário não há nada parecido. Há umas coisas, não estou a dizer, há umas coisas parecidas, mas em que é muito mais difícil os pais chegarem lá. Há uns relatórios que às vezes as escolas apresentam nas suas páginas, mas são assim uns relatórios compridos que pelo meio têm lá uns números. Não é um sítio fácil de chegar e de dizer este curso tem empregabilidade ou não. Sim, mas esta ideia da constituição de uma rede de ensino profissional que efetivamente responde às necessidades do tecido local, o que é a atividade económica daquela região, etc., é ainda uma ideia que nós não conseguimos
implementar completamente, e a questão das grandes cidades é curioso, voltamos à questão geográfica, há pouco falámos na conversa noutra perspectiva, mas de facto há dimensões geográficas que ligam escola, comunidade, economia de uma maneira muito, muito direta, não é? No fundo é que estamos a falar da mesma coisa. Professora, estava a colocar a questão da continuidade e descontinuidade de políticas, e eu estava a colocar um mote positivo no sentido, bom, apesar de tudo não ficámos mal, mas há aqui, o que é que gostava de sublinhar sobre esta ideia? Eu acho que recentemente houve uma descontinuidade que foi negativa, que foi a forma como se acabou com as avaliações externas ao nível do ensino. Acho que tinha havido uma continuidade antes entre vários governos, de direita e de esquerda, tinha-se aumentado a avaliação externa e, no fundo, a accountability das escolas e dos resultados, que permitiam, quer aos alunos, aos pais e aos professores, à sociedade, perceber quais é que eram os resultados das diferentes escolas e se as aprendizagens estavam a acontecer ou não, havendo uma comparação no país, e isso, neste último governo, realmente desapareceu. E eu acho que é pena. Acho que não é para dar um peso imenso aos exames nacionais e pôr os meninos todos nervosos, não é tanto essa a questão, mas é tornar a avaliação externa algo normal e depois de tomar decisões também com base nessa avaliação externa. E tem que ser padronizado também, para se poder fazer um conjunto de comparações. Para perceber o que é que está a acontecer. A questão dos exames é de facto um dos tópicos talvez um bocadinho mais divisivos na educação, não, Mónica, em relação a todas as decisões. Já os professores, enfim, também é um diálogo de carreira também relevante, mas esta questão dos exames tem a ver exatamente com a política pura e dura da forma como queremos avaliar o sistema. É central na sua perspectiva? A existência de um sistema de avaliação, quer seja externo, mas também complementado com instrumentos de avaliação interna, é fundamental para o sistema educativo, sim. Precisamente pelo que dizia a Ana, porque nós precisamos de ter medidas que nos permitam aferir se o que estamos a fazer nas escolas vai ou não ao encontro dos objetivos que foram traçados. Portanto, nesse sentido, não é a avaliação com aquele pendor negativo, punitivo, que muitas vezes se associa, e não é a avaliação em relação ao aluno, mas é a avaliação em relação ao sistema, e essa é a avaliação que interessa ao país para perceber como é que vai afinando a política educativa para promover maior sucesso escolar, para diminuir desigualdades, mas sem estes instrumentos de medida na base é uma ação que não fica informada de forma a conseguir atingir esses objetivos. Uma pergunta para ambas. Olhando para estes 50 anos, se tentarmos antecipar o trabalho dos historiadores da educação, não sei se existe essa área específica. Existe. Mas que papel vão colocar nessa história dos 50 anos para aquilo que aconteceu na pandemia ao nível da educação? Foi apenas um fenómeno de 2 ou 3 anos, ou é algo que verdadeiramente marca, e sobretudo se calhar marcará até os próximos, mais do que os 50 que tivemos, os 50 que vêm? Ana Balcão Reis. Eu acho que claramente marca. Podia-se falar sobre muita coisa. Eu acho que claramente marca no sentido que houve perdas de aprendizagem, houve crianças e jovens com dificuldades que não desaparecem de um dia para o outro. E que era preciso reconhecer que realmente aconteceram e dar-lhes os meios para as ultrapassar. Eu acho que também houve outras coisas que ficaram. Houve um empurrão, mas depois, calhar, até mais a nível do ensino superior, que não é tanto o que estamos a discutir aqui. Sim. Um empurrão para métodos alternativos, para como combinar o online com o presencial, Houve algumas coisas boas. E más? Não foi tudo mal? Não foi tudo mal. Eu acho que houve algumas aprendizagens feitas. Mas é só a questão da perda de aprendizagens que marca a pandemia, ou seja, há algo mais? Há essa parte, e há para mim, acho que lá também, eu noto no ensino superior porque é onde estou, mas eu penso também nos outros níveis de ensino, as questões de saúde mental que foram agravadas nessa altura, mas mesmo aí eu também acho que há um aspecto positivo. Eu acho que foram agravadas, claramente. Acho que alguns problemas que já existiam começaram a ser mais falados, porque tornou-se normal falar no tema e, portanto, também estão a ser mais, como são reconhecidos, são atacados.
Esse é o lado positivo, tornou-se normal falar nos problemas de saúde mental e dar passos para os abordar. Agora, que os problemas de saúde mental aumentaram, acho que ainda estamos nessa situação. Mónica, a pandemia foi uma espécie de teste de stress, no fundo, ao sistema, não só de saúde, mas também de educação também, e é aí que gostava de debater na questão da educação. O que é que... Há também uma aprendizagem com o que se passou na pandemia que vai ser útil para os próximos anos no sistema em Portugal? Sem dúvida, a pandemia permitiu uma série de experiências que nunca conseguiríamos fazer que não neste contexto específico. Há algumas ideias que existiam antes da pandemia, nomeadamente dos benefícios dos meios digitais para a educação, etc., que foram postas, não em condições ideais, mas que foram postas à prova aqui. E a questão do ensino à distância, das potencialidades, etc., teve aqui também uma forma no fundo, de ser colocada em prática de uma maneira absolutamente transversal a todo o sistema e perceber-se quais são também as mais-valias e as dificuldades deste tipo de tecnologia para o ensino. Penso que se provou, e espero que isso também tenha contribuído para a valorização social do papel do professor, a absoluta centralidade e a absoluta importância do professor neste sistema de ensino e agora... Não é específico da pandemia, mas muitas vezes nós pensamos em educação e pensamos nas nossas crianças e nos nossos jovens e pensamos neles como nativos digitais, alguém que já nasceu com o telemóvel na mão e com o computador e que é mais letrado e que é mais capaz de aceder à informação porque ela está ali disponível. Penso que a pandemia nos deu pistas neste sentido e penso que também aqui a investigação nos dá pistas no sentido de a figura do nativo digital na realidade não existir. É uma questão de acesso, mas é preciso também educar para estas questões da literacia digital, mas que tem na sua base também outras questões, e voltamos, isto é um círculo, não é? Voltamos ao início, que são as capacidades básicas, e gostava também de pegar numa ideia que a Ana há pouco referiu, que é a questão de nós necessitarmos de fazer intervenção precoce, atempada, como lhe queiramos chamar, quando detectamos dificuldades. Para isto precisamos necessariamente desse sistema de sinalização, de avaliação, como lhe queiramos chamar, em que precocemente alunos na transição do pré-escolar para o primeiro ano, no segundo ano, são sinalizados quando começam estes percursos de insucesso, nomeadamente na leitura e na escrita. Nós na Iniciativa de Educação temos um programa especificamente desenhado para ir ao encontro destas dificuldades de aprendizagem de leitura logo no primeiro e no segundo ano, precisamente porque também sabemos que nos primeiros anos a taxa de sucesso destas intervenções é muito superior ao que vai acontecendo à medida que vamos caminhando para terceiro, quarto, quinto, sexto ano, especificamente no que diz respeito às dificuldades de leitura. E volto a sublinhar, é um problema que depois está na base de todos os outros problemas de aprendizagem e de insucesso, não é? A leitura é uma capacidade básica e é absolutamente fundamental para todas as outras. Também para questões de digital e para essa literacia depois subsequente. Portanto, queria reforçar aqui esta ideia de que a Ana também tinha deixado, da importância desta intervenção muito, muito precoce, que também na pandemia percebemos que existem ali janelas que foram perdidas, não é? E com a consequente perda de aprendizagem, cuja dimensão eu penso que ainda não conhecemos totalmente. Vai demorar algum tempo, não é? Quando olhamos, estamos a aproximar do fim, quando olhamos para os próximos anos e décadas, já aqui deixaram alguns tópicos, aqui eu gostaria de juntar outro, que tem a ver com algo que não é com a demografia da classe profissional dos professores, mas do próprio país, e o impacto de cenários demográficos sobre a nossa escola nos próximos anos. Numa escola provavelmente até e com outras línguas e outras culturas que vão entrar provavelmente na escola. Ana Balcon Reis, quando olha para as mudanças a curto prazo, médio prazo que a escola vai passar, o que é que gostaria de identificar? Eu acho que eu vou voltar a falar dos professores porque acho que é mesmo fundamental. Acho que nós temos que encontrar soluções para resolver a falta de professores, acho que isso é mesmo o fundamental. Acho que era muito bom conseguir, e há algumas propostas em cima da mesa sobre isso, conseguir aproveitar, enquanto ainda temos estes professores mais velhos nas escolas, para eles servirem
de receberem os novos, as pessoas que vêm com menos formação, a ter com menos formação pedagógica, por exemplo, e haver programas de indução, que é uma coisa que noutros países existe. Em Portugal é pouco feito. O que é que são programas de indução? É os novos professores que chegam à escola terem alguém a ajudá-los nos primeiros anos. Portanto, terem um mentor de um professor mais velho, terem alguém que os acompanha nas primeiras aulas, que lhes dá feedback, portanto, haver ali alguém que os apoia naquele primeiro ano, que é algo que atualmente, normalmente não acontece. Um professor chega à escola e enfrenta as turmas que recebe com muito pouco apoio. Portanto, poder fazer isto tornar-se uma prática habitual e aproveitar-se nestes próximos 5, 6 anos, os professores que ainda temos nas escolas com mais experiência para poder fazer isto, acho que era uma coisa muito importante. E isto é curto prazo, é agora. Porque é agora que podemos fazê-lo e que é preciso fazê-lo. Falou em 5, 6 anos? 5, 6 anos, até 2030, até termos estes reformados todos, as pessoas que se vão reformar todos. Não são muitos. Desafios? O outro que estava a falar e que eu acho também é muito importante é o aumento da diversidade de nacionalidades nas nossas escolas. Estava a falar nisso, é uma demografia um bocadinho diferente, mas já aconteceu. Aliás, agora no último estudo do PISA, Portugal foi identificado como o país em que mais aumentou a percentagem de alunos estrangeiros nas escolas. Ainda temos uma percentagem que é baixa em termos relativos europeus, mas o salto foi muito grande. E o que acontece é que, como nós estávamos habituados a ter uma percentagem baixa, estamos pouco preparados para fazer este processo de integração. Mais uma vez também, a maneira como nós integramos os alunos estrangeiros nas escolas é simplesmente pô-los nas turmas com os outros todos. O que é preciso fazer nesse ponto de vista? Eu penso que era importante aprender com países que já têm isto há muito mais tempo. Uma das coisas que tem sido nova é, nós antes tínhamos alunos estrangeiros, mas que falavam português. Nós agora temos alunos estrangeiros que não falam português. E isso muda completamente a forma de os integrar, não é? E, portanto, era muito importante haver... Nós já temos o português língua não materna, mas são umas horas poucas no meio do resto de tudo. Era importante assumir que os alunos, quando chegam, a primeira coisa é conseguir comunicar com o resto e, portanto, terem ali intensivamente, como se faz noutros países, português. Aprenderem português. Podem ir, claro, fazer outras coisas, podem ir tendo desporto, podem ir tendo artes, mas, quer dizer, sem aprender português e sem comunicar com os professores e com os colegas, é muito difícil. E essa é uma tendência que está para ficar, coisa. pelo que percebemos, não é? Claramente. E que é bom, é uma riqueza para todos. Sim, sim. É uma riqueza para os alunos também. E acrescenta ainda, não falámos ainda disso, mas a escola também se abriu cada vez mais a ser efetivamente uma escola inclusiva, e isto significa que temos também alunos com vários tipos de dificuldades integrados na escola pública, na escola regular, quer sejam dificuldades intelectuais, de desenvolvimento, motoras, etc. Portanto, a escola efetivamente tem um conjunto muito diversificado de alunos, não só por estas questões agora da imigração, mas porque a escola está a desenhar-se também no sentido de ser cada vez mais inclusiva. E para que as práticas depois respondam a esta diversidade, efetivamente não pode ser tudo igual, e aqui concordo com a Ana, precisamos de uma escola com uma diversidade de estratégias pedagógicas e que consiga dar resposta a estes vários públicos que estão dentro dos muros da escola atualmente. Mas aí o vosso diagnóstico penso que é consensual, de uma certa impreparação ainda em relação a escola não está ainda preparada. A escola devia começar pelo menos a reflexão sobre essa matéria. Eu penso que a reflexão existe, não? E quando se fala em preparação, por vezes pode não ser uma questão dos professores estarem preparados para acolher. Agora, a própria estrutura da escola é que ainda talvez não esteja perfeitamente adequada a isto. Eu acho que aqui é preciso... A escola não tem autonomia neste aspecto. A escola não pode decidir, as escolas não podem decidir, não integramos já os alunos, porque a orientação que vem do Ministério é que vão integrar. Portanto, ou dão autonomia à escola e permitem organizar de outra forma, ou o próprio Ministério também pode pensar se as diretivas não têm que ser alteradas, ajustadas. Muito bem. A última pergunta é a inversão do mote inicial da nossa conversa. Eu comecei basicamente por perguntar o que fez a democracia pela educação, mas eu gostava de vos desafiar finalmente o que é que
pode a educação fazer pela democracia, porque as questões de cidadania e outras que podem eventualmente também vir já trabalhadas dos bancos da escola, e se calhar, não sei, gostava de saber a vossa opinião, se é algo onde há ainda a trabalhar no nosso sistema, Ana Balcon Reis. Eu acho que há claramente a trabalhar no nosso sistema. Acho que as escolas também não estão. Não sei se o modelo que nós temos da aula de cidadania é o mais correto ou não. Eu penso que estes temas têm que ser trabalhados na escola, temos que encontrar formas de os fazer. Dos alunos conhecerem o que é o nosso sistema, conhecerem o que é o sistema eleitoral, conhecerem o que são os órgãos de governo do país. Acho que há muito a fazer aí, há muita margem. Eu concordo plenamente com a Ana aqui neste acesso a esse conhecimento de base que é necessário para entender o sistema e que torna depois os jovens menos permeáveis a fake news e a alguma manipulação que existe também nas redes sociais. Mas isso faz-se com um conhecimento de base que pode ser efetivamente trabalhado na escola, além da partilha dos valores democráticos, naturalmente. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença, Ana Balcon Reis e Mónica Vieira. Falámos sobre a educação, ao cabo de 5 décadas de democracia, o que fez a democracia pela educação em Portugal, um dos vários motos com que assinalamos também estes 50 anos do 25 de Abril, neste Capa a Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral desta conversa está sempre disponível, digitalmente, digamos assim, no formato de podcast, que poderá descarregar nas várias plataformas ao seu dispor. O programa esta semana foi feito por Oscar Viana, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para uma outra conversa.